Olá, pessoal! O Conversas na Bem TV desse mês busca entender a ascensão de alguns discursos autoritários e de cunho extremamente preconceituosos. E a gente quer saber como essas falas passaram a ser legitimadas na sociedade. Para isso, a gente vai conversar com Jorge Fernando de Moraes, que é historiador formado pela UFRJ e professor da Rede Pública de Ensino. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Jorge, eu queria que você definisse para a gente o que é o fascismo. Em linhas gerais, o fascismo é um movimento social e político que serviu de base para diversos governos europeus na primeira metade do século XX, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Esse movimento possui três características básicas no meu entendimento. A primeira delas é a adoção de um perfil antidemocrático, inclusive com perseguições a quem fosse fazer qualquer tipo de crítica ou oposição ao fascismo e também perseguições a minorias, a grupos minoritários dentro da sociedade. Em segundo lugar, tem a defesa de um discurso voltado para o patriotismo, valorizando questões nacionais, um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo extremo. E, por fim, a adoção de um discurso antiliberal e autoritário, né, valorizando o uso da força e a ordem e da disciplina. A meu ver, essas três características são fundamentais para que a gente possa entender um pouco como funciona um regime fascista. Entendi. Jorge, eu queria perguntar para você também se você acha que o movimento do discurso das pessoas que a gente tem visto esse ano, assim, em meio a esse movimento eleitoral, se esse discurso pode ser caracterizado como um discurso fascista, se ele tem um cunho autoritário, o que você acha? Para responder essa pergunta, assim, eu gostaria de dividi-la em duas partes. Claro. Né? No primeiro momento, é inegável o crescimento de um discurso fascista, legitimado e organizado por grupos políticos ligados à extrema-direita, a de extrema-direita que é o campo ideológico do regime fascista, sobretudo na Europa nesses últimos anos. As causas são várias, desde a descrença em organismos políticos tradicionais, passando pelo próprio processo de globalização, tendo como pano de fundo, por fim, a crise econômica que sacudiu o velho continente na primeira década dos anos 2000. Esse discurso não dá para negar que há um crescimento sobre ele, a gente pode até falar, de repente, de um ressurgimento desse discurso. Por outro lado, é um pouco delicado a gente atribuir o rótulo do fascismo a todo discurso autoritário. Também é inegável que a gente percebe esse discurso, principalmente dentro das redes sociais, funcionam como um amplificador, né? É um discurso extremamente autoritário, por vezes reacionário, por vezes conservador. Tem determinadas falas dentro desse discurso autoritário que a gente pode até atribuí-las ao fascismo. Por exemplo, as minorias têm de se submeter à vontade da maioria. Essa é uma fala que facilmente pode ser atribuída ao fascismo. Outros discursos que valorizam demais símbolos nacionais e o patriotismo também poderiam ser relacionados ao fascismo. Entretanto, paradoxalmente, as pessoas que defendem essas falas o fazem reivindicando um direito à liberdade de expressão. É aquilo, eu falo isso porque eu tenho liberdade de expressão para falar e nós vivemos num regime democrático. Ora, a gente sabe que, por excelência, o fascismo é antiliberal, né, contra as liberdades, e também é antidemocrático. Então, acaba sendo delicado e difícil a gente atribuir a toda fala autoritária essa questão de uma ligação com o fascismo. Entendi. E aí, eu queria também perguntar para você, assim, quanto à sua experiência em sala de aula como professor, como você sente esse movimento de discurso dentro da sala de aula com os alunos, como se tornaram os debates, né, mediante essa atualização desse tema, como se dá isso nas salas de aula? O perfil dos meus alunos são moradores oriundos de regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro. E, assim, na segunda pergunta, eu falei sobre o discurso autoritário muito explícito nas redes sociais. Em sala de aula, parecem que, não todos, obviamente, mas uma boa parte dos alunos parece que traz esse discurso que a gente vê
nos memes, nos posts, nos debates das redes sociais para a sala de aula. E o nosso trabalho como professor, né, inicialmente não desmerecer esse discurso, né, fazendo com que o aluno, de certa forma, reflita sobre o que ele está falando. Olha só, quais as consequências de atos que podem ser provocados por conta desse discurso de ódio, esse discurso agressivo, esse discurso combativo, né? Será que nós não poderemos, de certa forma, ser atingidos por esses discursos, né? Como eu falei, são alunos oriundos de regiões periféricas. Então, muitos deles ali em situação de extrema vulnerabilidade em relação à violência urbana. Mesmo antes desse cenário eleitoral confuso que a gente tem vivenciado, o discurso de ódio, o discurso mais agressivo, ele já era presente dentro da sala de aula. Muito por conta dessa vulnerabilidade em relação à violência urbana pela qual eles, porventura, venham a passar. O cenário eleitoral vigente só fez crescer, amplificou esse discurso de ódio. Então, os alunos, de certa maneira, trazem todos os debates que a gente vê nas redes sociais para dentro de sala de aula e a gente tenta fazer o trabalho de desconstrução. Eu falo em tentativa porque, num primeiro momento, a gente precisa fazer com que eles nos ouçam, né? E como eles trazem esse debate do mesmo jeito que estão nas redes sociais, às vezes eles não estão muito aptos, não digo aptos, mas muito propensos a ouvir. Então, primeiro é um trabalho de convencimento de que, olha só, nesse espaço seria legal se a gente dialogar. É legal da gente dialogar. E aberto esse canal, aí sim a gente faz todo um trabalho de desconstrução e traz eles para reflexão sobre as possíveis consequências daquele discurso de ódio que eles estão trazendo para a sala de aula. Gente, esse foi o Conversas na Bem TV desse mês. Espero que a discussão tenha ajudado todo mundo a poder refletir e pensar um pouco sobre esses temas que estão muito em alta nesse momento da nossa sociedade. Obrigada novamente, Jorge, pela presença. Muito legal ter você aqui hoje trazendo sua experiência para poder dividir com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito legal, gente. E a gente se vê no próximo programa.